Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é O Prédio Vazio, de 2025. O filme novo do Rodrigo Aragão, que é o efeitista e mestre do terror nacional. A gente já falou do Cemitério das Almas Perdidas, né? O último filme dele aqui no canal, que eu gostei muito daquele filme. E eu gosto bastante da filmografia do Aragão como um todo. É uma mistura de folclore brasileiro, com terror sobrenatural, com filme de monstro, com humor e umas cenas bem Evil Dead das ideias. Então tava bem animado pra esse filme de terror novo dele. E esse filme foi um caso muito especial pra gente, porque rolou uma pré-estreia aqui no Rio de Janeiro, e nós fomos convidados pra mediar o debate que rolou depois da sessão com o próprio Rodrigo Aragão e os dois atores protagonistas, né, a Lorena Correia e o Caio Macedo. Foi uma experiência muito maneira, todo mundo muito gente boa, pessoal da distribuição também que tava lá, muito legal. E acho que uma parada que foi legal também de ter esse bate-papo depois do filme é que é aquilo, né, quando você faz vídeo comentando o filme pra internet, quando você escreve crítica, a gente faz umas piadas aqui, a gente faz umas análises do que tem no filme, mas no fim a gente acaba teorizando, acaba supondo muita coisa, né, de significado do filme, do que rolou nos bastidores e das homenagens que são feitas e afins. E foi legal de ter feito essa mediação porque a gente conseguiu ver, né, de onde que o filme surgiu, e ao invés dessa suposição de sempre, a gente conseguiu pegar várias informações direto da fonte, né? E como a gente é fofoqueiro, a gente vai passar essas informações pra vocês. O que é maneiro também porque deixa essa análise mais legal de fazer. O filme também tem muita mudança do terror do Rodrigo Aragão. Todos os filmes dele antes focavam no interior, essa coisa bem meio do mato, meio do mangue. E o Prédio Vazio vai pra uma ambientação mais urbana. O filme inteiro foi filmado na cidade, em Guarapari, no Espírito Santo. E é legal que ele também é classificado como um filme escola, que o Rodrigo Aragão fez várias oficinas e workshops diferentes para ensinar uma galera diferentes áreas do cinema, e boa parte da equipe desse filme foi composta por esses alunos. E a maioria do Espírito Santo mesmo, que é legal, porque descentraliza essa produção audiovisual do eixo Rio-São Paulo. O resultado final é um filme muito divertido, tem uma trama mais contida, menos exagerada do que alguns dos outros filmes do Aragão, mas ainda tem praticamente todas as características, né, do cinema dele, e tem essa vibe que eu gosto muito de cinema fantástico, surrealista, de mistura de gêneros, de influências diferentes. Eu gostei muito do filme. E a gente não quer ver filme sério, né? A gente não quer ver filme realista. A gente quer ver filme bonito, a gente quer ver filme divertido. E é exatamente isso que o Prédio Vazio é. Antes da gente falar mais dele, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram o Prédio Vazio, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, escolhe uns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações e também apoia a gente, que é sempre bem importante. Esse vídeo aqui tá saindo numa quinta-feira, dia 12 de junho, que é a estreia oficial de Prédio Vazio nos cinemas. Então, gente, vai assistir, vale o ingresso, é importante, essa primeira semana é muito importante para a distribuição do filme. Então, vão lá prestigiar o cinema nacional que vai valer a pena, a gente promete. Então, tendo dito isso, vamos pra trama. Prédio Vazio se passa em Guarapari, no litoral capixaba. Marina é uma mulher que está passando o carnaval na cidade e ficando hospedada em um prédio muito velho na orla da Praia do Morro. Quando o carnaval acaba, Marina desaparece misteriosamente. E daí a Luna, filha dela, vai para Guarapari procurar pela mãe. Luna e Fábio, seu namorado, chegam então nesse prédio, que agora que a temporada acabou, está praticamente vazio. Mas não completamente vazio, porque, como a gente vai descobrir, é um prédio assombrado que está cheio de alma penada. Esse filme tem várias temáticas diferentes e bastante coisa que dá pra falar sem spoiler também. E o filme, ele é meio que uma carta de amor e homenagem a Guarapari, mas ao mesmo tempo é aquele... Será que eu quero ir pra Guarapari ou não, sabe? Nunca visitei, eu não sei se depois de ver o Edifício Madalena nesse filme, eu quero ir visitar. É só você não ficar hospedado no Edifício Madalena, cara, tá tudo certo. Mas tem muita coisa, assim, que remete à identidade da cidade. Tem muita cena no começo estabelecendo a cidade com lugares conhecidos, praias... Tem a música sobre Guarapari, das antigas, que toca ao longo do filme. Tem o começo, que tem o velho enterrado na areia, e depois a personagem comenta sobre isso, que tem as areias monazíticas de Guarapari. São umas areias que tem meio que uma radiação do bem, que a galera fala que é terapêutico, então isso tá mais ou menos na trama de alguma maneira. Ele exibe um trecho de um documentário dos anos 70 sobre a cidade em uma parte do filme. E tem esses diálogos também que são só sobre a cidade, né? O taxista no começo, que tá falando sobre os vários absurdos que acontecem
acontecem na cidade. É muito engraçado. Quando o taxista reclama de que no carnaval eles decidem cancelar os semáforos da cidade, apaga tudo que o trânsito vai fluir naturalmente. Eu falei, cara, isso é muito específico, com certeza isso deve ser real. E ontem a gente descobriu que realmente é. Mas é engraçado, porque ao mesmo tempo que tem essa homenagem a Guarapari, também tem muito cinismo e muita piada com a cidade, né? O tempo todo parece ter uma frase de efeito, um personagem chega no lugar e fala que rodoviária feia da porra. O outro olha pro prédio e fala, prédio feio da porra. Mas eu acho isso muito bom, porque é uma coisa muito nacionalista de cidade. Eu não sei qual que é o termo de nacionalista pra cidade. Que é igual Volta Redonda. Ninguém pode falar mal de Volta Redonda, só eu. Sou nascida e criada. E eu acho legal que ele pega essa coisa também bem regional, pra até na sinopse do filme, da cidade litorânea que tem altos e baixos ao longo do ano, né? A alta temporada. É meio que a origem do filme, né? Tipo, fazer um terror ambientado num prédio desses, que seria tipo o equivalente de uma região dos Lagos ou Angra dos Reis aqui no Rio, que tem muito prédio lá que o apartamento é só a gente de fora que compra e só vai pra lá no verão, e o resto do ano fica vazio. E aí como é que se faz? Quando você mora num prédio, você tá num prédio que por boa parte do ano não tem ninguém. Porra, que sonho, né? Porque vizinho é uma merda. Com todo respeito, galera. Mas é um cenário de terror legal, e eu acho que é uma premissa muito boa e que eu nunca vi sendo usada em terror antes. E o filme tem seus personagens principais ali, mas eu acho que como a gente tá falando dessa ambientação, o que a gente tem que dar destaque é pro prédio, que é quase um personagem na trama também. Ele tem um visual muito marcante, que não é um prédio de verdade, né? Que eles construíram uma miniatura de efeito especial lá pro prédio. Eu acho isso muito maneiro porque dá mais ainda essa carga de que o prédio é um personagem, sabe? Sim. E também dá mais liberdade, já que eles estão filmando em cenário, de fazer o filme ser mais surreal mesmo. Eles não vão estar filmando num prédio que existe. E eu gostei muito desse visual dele, que é uma parada bem clássica, uma arquitetura mais antiga e que tá completamente destruído pelo tempo. É aquele tipo de prédio que é o prédio tombado, mas quase tombando. Que é uma parada que é muito dessas cidades litorâneas antigas. Tipo, aqui no Rio tem um monte desses prédios velhos que são bonitos, mas que estão mal cuidados. E eu acho que o visual do prédio passa essa vibe, passa essa história toda muito bem. E não só isso, mas como a arte dele, dos cenários, é muito legal, porque ele usa muito essas coisas. Os vitrais coloridos, a porta de entrada do prédio é muito bonita. Parece uma coisa meio Suspiria, e o filme todo tem essa vibe meio Suspiria, meio Mansão do Inferno, que é um filme muito colorido. A fotografia dele é meio surreal, com luzes coloridas o tempo todo. Tem vários planos no corredor do prédio, que é um plano holandês, com uma aura meio fantasmagórica, uma névoa, a luz colorida e as janelas de fundo, que são os vitral colorido, meio torto. Tudo é muito bonito. Eu amo o plano que o casal tá do lado de fora e é de dentro pra fora pelo vitral, e aí ficam Sim. várias cores na tela. Eu acho lindo. Mas eu acho muito maneiro como essa mudança de cenário que a gente falou, de sair do rural, da mata e ir pro urbano, foi muito bem aproveitado na iluminação. Sim. Porque é mais difícil fazer um filme colorido assim e mais lúdico assim na floresta, né? No prédio fica um pouco mais fácil e realmente ficou muito bonito. Além disso, o filme tem vários cenários diferentes também dentro do prédio, que são bem legais. Os quartos macabros, com um monte de cruz desenhada nas paredes. O elevador vermelho, meio o iluminado das ideias, é bem legal e tem muita cena doida nele. Porque é isso, né? O prédio, ele parece que é quase um personagem, porque tem muita cena de assombração, não só com espíritos e fantasmas, mas com o próprio prédio. A porta da frente que tranca sozinha e que só abre quando quer, que fica batendo de vez em quando sem motivo. Não, gente, aquele elevador, ele é um filme de terror sem espírito. Sim. Nem precisa das uma penada. Só de você olhar aquele elevador, eu não subo, amor. Quinto andar, eu vou de escada, desculpa. E tem esses momentos bem filme de assombração clássico, que o elevador começa a sair uma gosma preta, meio sangue. É um terror muito bom, que vai naquela mistura do ambíguo ali. Mas é sobrenatural ou é só um prédio velho mal cuidado, caindo aos pedaços? Ou os dois, né? Eu gosto também que o elevador tem uma musiquinha irritante, que é aquele Furelise versão caminhão de gás, que é muito repetitiva e enche o saco da gente e dos personagens, mas a trilha sonora brinca com isso também, que às vezes, quando entra numa cena mais terror, a trilha sonora muda pra uma versão mais macabra, mais grave e muito mais lenta desse Furelise do caminhão de gás, e funciona bastante. A trilha sonora é um
um elemento recorrente da filmografia do Rodrigo que é muito marcante, né? E nesse filme não é diferente. Os maracatu macabro dos filmes dele são muito bons, cara. É legal você falar disso porque o filme tem muita referência à própria filmografia do Rodrigo também. Na primeira cena da protagonista, ela tá usando uma camisa do Cemitério das Almas Perdidas. Eu achei curioso porque esse é um filme que não tem o elenco recorrente do Rodrigo Aragão. Tipo, a filha dele, o Marcos Conká, o Valderrama dos Santos, a galera não tá aqui. Mas ainda assim é engraçado porque é um filme que tem muita ponta da galera da equipe. E de vez em quando a gente conseguia ver um figurante ou outro que a gente conhece. Um beijo, Eric do Carnoficina. E como eu gosto dessa coisa da mitologia desses filmes e de como o Rodrigo Aragão meio que liga todos os filmes com o elemento da magia, da bruxaria, do livro de Cipriano, que é o nosso Necronômico nacional, tem uma cena que tem um livro de fundo aberto numa mesa com uns bagulhos esquisitos desenhados. E aí no debate eu fui lá e perguntei, mas aí, Rodrigo, aquele era o livro de Cipriano? Ele falou, pô, legal, eu gosto quando a galera repara nisso, que os filmes deles todos se passam no mesmo universo, que o livro liga tudo, mas é legal porque o livro tem muito foco em uns filmes tipo Mar Negro, A Mata Negra e tal. Nesse daqui é só um detalhe de cenário que tá lá pra agradar a galera que acompanha a filmografia, mas não chega a ser parte da trama. Não tem como falar dos trabalhos do Rodrigo Aragão sem falar dos efeitos especiais, que tem muita coisa diferente rolando nesse filme, e além de dirigir, ele também coordena a equipe de efeitos, né? E cara, eu gosto muito desses filmes que pegam esse jeito prático de fazer efeito e que usam todo tipo de truque diferente. Então tem muita cena de sangue, tem muita maquiagem diferente, com várias assombrações. Até a parada de quando vi o filme, eu achei que quando os personagens estavam na sacada do prédio, era uma tela verde. Mas depois ele disse que não era uma tela verde, que era uma parada feita no efeito prático, com plástico e uns algodão pra fazer nuvem. Que literalmente, quando eu tava filmando, tinha gente balançando o plástico do mar ali. E isso traz uma magia a mais pro negócio da maquete ali, pro efeito prático. Realmente é tudo efeito prático. Mas o auge são os espíritos, né? Os fantasmas que tem esse visual bem grotesco, meio zumbi, que é o que a gente tá acostumado também nos filmes do Aragão. Os olho branco esbugalhado, as bocarra demoníaca. Tem uma cena que a fantasma arranca o próprio rosto e vai ficando cada vez mais caveirona ali, é muito bom. A gente assistiu a esse filme 2 vezes já. E foi muito legal porque na segunda vez eu consegui reparar mais no grupo de fantasmas e perceber que tem vários ali com características específicas, é muito legal ficar observando. E ontem também a gente descobriu que tem fantasmas escondidos em várias cenas. Então você que vai assistir, já fica ligado, procura os fantasmas e comenta aqui se você achou algum. Ele tem uma direção muito boa, que além de colocar esses fantasmas escondidos, ele brinca um pouco com a presença da assombração ali. Então tem uns que nem são tão escondidos assim, que é pra gente ver, mas que estão meio obscuros. Na cena inicial, com o casal de idosos principalmente, que depois que o velho morre, a velha começa a ver o reflexo dele de assombração, tipo na vidro do móvel, na cortina de plástico do banheiro, tudo de um jeito meio sutil, mas não tão sutil que é pra gente perceber que ele tá ali. Além disso, tem boas cenas de susto também, cenas bem construídas ali de assombração. Eu gosto particularmente de um plano, que eu acho que não é muito spoiler, mas tem um personagem que tá se arrastando no chão, fugindo dos fantasmas, e é um plano muito longo, que a gente vai vendo os fantasmas chegando de fundo, mas ao mesmo tempo a gente não vê direito, porque o protagonista ele vai mexendo e vai tampando os fantasmas que estão vindo atrás dele. E os fantasmas andam muito devagar até chegar nele, vai criando uma tensão ali, e esses fantasmas meio monocromáticos, meio cinzas. Parece muito uma cena meio de J-horror, assim, meio Kiyoshi Kurosawa, que eu acho muito foda. E acho que o que mais dá pra falar sem spoiler também é dos protagonistas, né? Que é a Luna e o Fábio, que eu gosto muito da dinâmica dos dois, que é muito boa, é uma inversão de papéis ali, né? Que o Fábio é o namorado meio Golden Retriever, que é todo fofo, todo meigo. E a Luna é a gótica valente, mais durona, assim, que parte pra cima dos problemas. Então acho legal essa meio quebra de estereótipos, assim. E isso entra numa seara que eu acho que a gente não falou muito ainda. Apesar de ser um filme muito sombrio, com muita criatura, muita coisa bizarra acontecendo, um filme de terror, afinal de contas, ele é muito engraçado. Sim. E essa graça vem meio que praticamente toda dos personagens. Tanto da interação do casal, quanto da interação deles com a Gilda, que a gente não falou ainda, que é maravilhosa. Ela é uma figura clássica do terror nacional e ela é uma excelente atriz. E é muito naturalmente engraçada também. O humor nesse filme é muito natural.
Eu acho legal isso, porque é um humor proposital. Eu gostei particularmente do personagem do Fábio, porque ele tá na Disney. Ele tá, tipo, a menina toda preocupada, querendo achar a mãe dela, e ele, vamos sentar ali no quiosque, tomar uma cervejinha e tal. E tem a cena dele falando sozinho na praia, meio que extravasando ali, que é bem engraçado também. E eu gosto muito do visual dos dois, que é muito, tipo, é quase exagerado, assim, que é ela toda vestida de preto, com um monte de piercing na cara, e ele, tipo, super radiante, uma camisa havaiana amarela, um daquelas sandalhão de hippie. É muito fofo, eles são muito contrastantes. Ontem o pessoal tava brincando que eles são o casal do Hotel Transilvânia. Aliás, todas as atuações no filme são muito boas, né? Todo mundo é muito natural, muito convincente. A mãe também tá maravilhosa. Eu amei as atuações, assim, tá incrível. Pra gente falar mais sobre os personagens, sobre o que vai acontecendo ao longo do filme, a gente vai entrar na spoiler zone agora pra discutir mais, tipo, o que acontece na segunda metade. You've just crossed over into the spoiler zone. A primeira coisa que eu acho que dá pra falar aqui com spoilers é que todo o conceito de assombração que foi seguido aqui, que eu acho muito bom, que talvez seja uma coisa meio folclore popular, é uma coisa que eu já ouvi ao longo da vida, não sei aonde, mas que você não consegue olhar diretamente pra assombração. Você percebe ela só vendo com o canto do olho na visão periférica. E essa questão é usada de maneiras diferentes ao longo do filme para cenas de assombração. O começo, que é a cena do velho que tá meio paralisado, e ele tá deitado na cama e a assombração tá indo atacar ele. E é isso, né? Tipo, ele tá paralisado. Então ele não consegue olhar diretamente pra assombração, ele só consegue ver pelo canto do olho. Então não tem como ele escapar dela ali. Isso a gente vai meio que raciocina depois ao longo do filme. E isso acontece com o namorado também, porque ele é míope. Então isso faz com que ele veja os espíritos. Ele perde o óculos durante as cenas de perseguição ali, como ele não enxerga direito, não enxerga diretamente, ele consegue ver os espíritos ali que estão atrás da namorada, atrás da mãe, e que elas não conseguem ver. Mas depois, com o truque do dedo, que a Gilda ensina, elas conseguem enxergar, que é o negócio de você treinar o seu olhar pra desfocar e focar na visão periférica. É uma doideira, aqueles negócios de olho mágico, sabe? E tem a personagem da Gilda, né, que a gente mal mencionou, mas que é a parte do terror real do filme. A Gilda Nomati, que fez vários filmes de terror, né, como você disse, ela tá muito bem aqui. E é legal que a personagem ela é um tipo de síndica, mulher que cuida do prédio. Ela é apresentada assim no começo do filme, mas na próxima cena dela ela já aparece bizarra. Que a Marina, né, a mãe da protagonista, tá brigando com o namorado dela no corredor do prédio, o cara tá sendo agressivo, e a Gilda chega com um martelo e dá na cabeça do maluco sem hesitar. O que é legal porque como o cara tava sendo um babaca, a gente não necessariamente pensa que dá a Gilda como uma vilã nessa cena. A gente não sabe se ela é mal intencionada ou bem intencionada com a Marina, a gente só sabe que ela é meio doida. E, eventualmente a gente descobre que ela é quase a vilã principal da trama, e eu gosto muito porque ela não é uma vilã exagerada, ela não é tipo Crazy Joe, malvadona, muda a atuação quando coloca a galera em cativeiro no prédio. Ela tá o tempo todo meio esquisita. Ela não perde a calma quase nunca. Tem até uns momentos que ela grita com a galera, mas no geral, ela só tá com uma serenidade meio agressiva, assim. E ela consegue ser bem ameaçadora só nisso, né? Com a voz calma dela. Eu acho muito bom. E é muito bom também porque ela é muito cínica. O jeito que ela fala, o jeito que ela se comporta. A garota ameaçando ela com uma faca e ela tá, tipo, cagando, só tomando um chazinho com toda a calma do mundo. E voltando pro humor, que a gente já falou do filme, isso traz um contraste pra personagem que é muito bom, porque ela é a maior ameaça ali, mas ela é muito engraçada, cara. E isso é porque a Gilda carrega a personagem de uma forma brilhante. Tem umas falas ótimas dela também, que no começo quando ela fala uma coisa tipo, não, na maior parte do ano eu sou a única alma viva desse prédio. E ela tá fazendo uma piada que só ela tá entendendo, porque ela sabe que tem cheio de espírito no prédio, as outras pessoas não sabem. Eu amo quando a menina acorda, depois que ela bate a cabeça e desmaia, e ela fala, acordou, querida. Na parte final desse filme ele vira meio que um filme de cativeiro, que os personagens estão presos lá numa sótão macabro do prédio com a Gilda. Eu geralmente não gosto desse tipo de filme, mas eu acho que esse daqui é carregado pelas atuações. É aquela coisa das atuações naturais que você falou. Não tem aquela coisa engessada do tipo, olha, você vai ter que beber essa sopa agora. Tem essa coisa que é meio até o cinema do Mojica também, que são as pérolas, as frases ótimas que saem da boca do povo brasileiro. A Gilda tá tentando forçar a protagonista a tomar uma sopa. Ela só fala, enfia essa sopa no cu. Fora que é um cativeiro muito peculiar. É um prédio que já é uma estrutura muito legal ali por si só, que tem vários
perigos ali. E as almas penadas junto, né? Então não é só um porão velho com uma pessoa lá. E eu gosto também que o filme evita a parte mais óbvia da trama, que era, o fantasma era bem intencionado o tempo todo, quem era o verdadeiro vilão era a mulher. Até tem um pouco de fantasma bem intencionado ali na trama, que meio que ajuda o protagonista a escapar e tal, mas a maioria dos fantasmas é monstro mesmo, que quer comer gente. Estão com fome, afinal de contas. Então, assim, ele meio que mistura os dois terrores ali. Eu gosto que os filmes do Aragão sempre tem essa influência muito grande do Sam Raimi, dos Evil Dead, de Fome Animal. Esse filme tem menos, mas no final ainda aparece uma cena que a Gilda começa a flutuar e atacar a galera como se ela fosse um Deadite do Evil Dead, que eu acho maravilhoso. Tem muito sangue, muita coisa acontecendo. Praticamente todos os personagens do filme tem alguma merda que acontece na cara deles, algum ferimento no rosto em algum momento. Mas eu acho legal que no final acaba tendo meio que um paralelo entre a Gilda e a mãe da Luna, e que acaba tendo uma temática mais ou menos ali de maternidade, pelo menos da motivação das personagens, né? A Gilda, ela é bem psicopata e ela tá alimentando os espíritos do prédio, mas meio que tudo isso por causa da filha dela, que aparentemente era uma mãe abusiva que matou a filha dela. E aí ela meio que tá fazendo tudo isso como um jeito de tentar se redimir com a filha fantasma. E eu acho legal porque ela de fato tem um jeito meio mãe, tentando cuidar à força lá das protagonistas que estão presas. E até o lance dela matar as pessoas no prédio é meio que como se ela estivesse fazendo isso pra alimentar os fantasmas e pra cuidar deles de alguma maneira. Ao mesmo tempo que a gente tem ao longo da trama esses flashbacks da mãe e da filha que deixam implícito que a mãe matou o pai pra proteger a filha. É estabelecido que teve um passado traumático ali, e pra protagonista sair dessa situação, a mãe tampa o olho dela, pra ela não ver os fantasmas e conseguir sair do prédio. E é a mesma coisa que acontece no passado com ela tampando o olho da filha, pra filha não ver a situação do pai morto ali. Por que o pai morreu? Não interessa. Não faz diferença pra trama. O que a gente tem que ver ali é a beleza desse paralelo, dessa cena se repetindo. É legal que tem essa rima visual no filme e que tem essa questão dela proteger a filha, né? Que cria o paralelo com a vilã. Que a Marina é a mãe boa, que faz de tudo pra proteger a filha, enquanto a Gilda é o oposto. Ela é uma mãe malvada, caricata, que matou a própria filha ali, direto ou indiretamente. E tem essa viradinha no final também ainda, né? Que tem a luta na sacada em cima do prédio que termina com a mãe quase caindo e a filha ajuda ela a voltar, pra no final descobrir que não voltou, né? Que a mãe era um fantasma, que ela morreu caindo da sacada. E eu nem queria falar desse final aqui, porque acho que é spoiler da virada final, mas é porque... spoiler zone, tá tudo bem. Mas acho que é porque também tem uns preparos legais ao longo do filme, né? Tem uns pesadelos que a protagonista tem, que mostram a mãe caída no chão. A primeira cena, depois que ela tem um pesadelo, o porta-retrato do lado da cama dela cai no chão e quebra o vidro onde tá a mãe, que meio que já é a dica de que o filme vai terminar com a mãe caindo. E tem essa cena no final, quando a mãe tá pendurada na sacada e a filha tá ajudando ela a levantar, cai um trovão que ilumina a calçada brevemente e você consegue ver o corpo das duas mulheres caído no chão lá embaixo, que é sinal de que a mãe já tava morta ali. Então tem muito detalhezinho esperto no visual do filme também, que ajuda a preparar esse final todo. Olha, eu tenho que dizer que eu amei Prédio Vazio. E não é só por conta de toda a circunstância, do debate, a gente tá meio que emocionalmente envolvido com o filme. Realmente é um filme muito bom, eu amei ter visto 2 vezes, porque você vai pegando os detalhezinhos diferentes e é um filme divertido, é um filme curto, você vê rapidinho. Eu gostei bastante do filme também, achei muito divertido. Não é meu preferido do Aragão, mas achei bem legal. Eu sempre falo aqui no canal, eu gosto dos filmes de surto italianos, dos filmes que são meio surrealistas, que tem fotografia colorida, que tem uma trama com vários eventos sobrenaturais bizarros acontecendo ali de maneira meio arbitrária. E eu acho que o Rodrigo Aragão capturou muito bem a essência desses filmes no Prédio Vazio. E eu adorei. Eu gosto de filme colorido, eu gosto de filme de prédio, eu gosto de filme de cativeiro, gosto de filme de assombração. Então fui muito bem servida ali. E qual categoria a gente coloca o filme então no final? Talvez uma trasheira notável, que são esses filmes que têm a estética trash, mas que eu acho genuinamente bem feitos. Eu acho que tá no muito bom. E é isso.